Olá, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Vocês já repararam que copiar ficou cada vez mais fácil nos nossos dias? Hoje, graças aos avanços da tecnologia, a gente pode copiar um texto enorme com apenas 2 comandos, Ctrl+C e Ctrl+V. E a cópia ficou tão popular que nos nossos dias tem pessoas que estão copiando até algumas celebridades. Não é raro você encontrar por aí pessoas procurando sobre rotina da manhã de fulano ou de ciclano, tentando copiar quem a pessoa é, tenta copiar o jeito de se vestir, tenta copiar até o jeito de falar, de se comportar. Mas nem sempre são bem sucedidos nessa cópia. A gente tem cópias bem mal feitas nos nossos dias. Algumas pessoas querem em um fim de semana se tornar como alguém que precisou de uma vida inteira de dedicação e estudo, pesquisa, de treinamento para chegar onde ela está. E falando em cópias mal feitas de grandes celebridades, surgiu há um tempo atrás alguém querendo copiar Jesus Cristo e ele fez isso de uma maneira bem ruim. Ele surge lá em Curitiba, nos anos 80, afirmando ser o próprio Cristo, a reencarnação de Cristo. Mas o seu jeito de falar não colaborava com isso, a forma como ele se vestia era muito caricata para alguém querer ser como Jesus, e os seus ensinamentos, a sua filosofia de vida e as suas práticas principalmente iam completamente contra a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prova disso, por exemplo, era o fato dele ter falsificado seus documentos para colocar o nome de Cristo no meio de tudo isso e por esse motivo ser expulso de diversos países. Não. Esse não é o modelo que a gente deve seguir para imitar a Cristo Jesus. Mas existem bons modelos para isso. E eu te convido a observar um bom modelo à luz do que Lucas escreve para a gente no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, a partir do versículo 54 até o 60. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Até aqui a nossa leitura. O texto nos descreve o momento final do nosso conhecido personagem do livro dos Atos, Estevão. Mas quem é Estevão? Para a gente saber um pouquinho sobre ele, a gente pode dar uma olhada no que Lucas já nos descreveu no começo do capítulo 6. Eu te convido a dar essa olhada em Atos, no capítulo 6, no versículo 8, que diz o seguinte: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Esse era Estevão, um dos líderes da comunidade cristã logo no seu começo, um homem notável ali por levar a sério quem é Jesus Cristo e viver como um discípulo de Cristo Jesus. Estevão, ele estava, no momento em que nós lemos aí, no fim de um grande período de diálogo com as autoridades da sua época no meio da comunidade judaica. Eles tentaram de tudo para acabar com a moral de Estevão. Eles tentaram vários argumentos, inventaram histórias, mentiram contra ele para que ele fosse levado a julgamento e colocasse Estevão em maus lençóis. Estevão tem essa oportunidade de se defender e se você segue a sua leitura no capítulo 7, você vai ter a defesa de Estevão. E como Estevão se defende dessas acusações? Ele traz a lembrança daquelas pessoas que estavam ouvindo, que conheciam muito bem o Antigo Testamento. Ele mostra em toda a Escritura no Antigo Testamento sobre a falha que o povo de Deus cometeu em não reconhecer a mensagem dos seus mestres e dos seus profetas. E quantos profetas não foram mortos porque o povo não gostava de ouvir a mensagem que Deus estava trazendo para eles.
fazendo a conexão direta com Jesus Cristo, que foi morto porque o discurso de Jesus era algo que o povo judeu não conseguia tolerar naquele período. Ao ouvirem essa mensagem, a gente tem o desfecho que nós acabamos de ler aqui no livro de Atos, no fim do capítulo 7, onde Estevão é executado por causa da sua fé em Cristo Jesus. Estevão é um discípulo de Cristo e Lucas ele faz questão de deixar para a gente isso muito bem definido. É legal quando você lê Atos, logo em seguida de já ter lido o livro de Lucas, porque você consegue fazer alguns paralelos. Observando Lucas e a narrativa desenvolvida em Cristo lá, e observando Atos e o caminhar da igreja, você consegue fazer várias conexões. Estevão realmente era um discípulo de Cristo. Quando você olha o que Lucas coloca nas falas de Jesus Cristo, o que é ser um discípulo, vendo o capítulo 14, versículo 26, o discípulo ele tem que estar pronto a abrir mão da sua própria vida. Ele não pode amar a sua vida mais do que Jesus Cristo. Ele tem que estar pronto a se desprender de sua vida em prol do Evangelho de Jesus Cristo. Estevão está fazendo exatamente isto aqui. E a gente vê em Lucas, no capítulo 4, que Jesus Cristo estava cheio do Espírito Santo. Nós acabamos de ler aqui também no começo do capítulo 6 que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Você consegue ver as várias conexões que existem? E ainda quando nós observamos para o fim ali do nosso texto, quando Estevão estava para morrer, a semelhança do seu mestre Jesus Cristo, ele repete duas falas que Lucas também registra no Evangelho, no capítulo 23, onde ele pede para que Deus não coloque aquele pecado sobre aquelas pessoas que o executavam. Jesus disse isso. E ele também entrega a Deus o seu Espírito. Jesus também disse isso na cruz. Você consegue ver como que Estevão está realmente copiando Jesus? Mas ele não está copiando apenas no jeito de falar, ele não está copiando apenas no jeito de se vestir, ele está copiando as ações, os pensamentos, ele está tentando desenvolver nele, junto com a ação do Espírito Santo, o caráter de Cristo, ser uma cópia autêntica de quem Cristo é. Mas quando a gente tenta fazer isso, quando a gente quer ser como Jesus, corremos o risco de acontecer conosco o que aconteceu com Jesus Cristo. E podemos ser perseguidos, podemos ter histórias sendo inventadas a nosso respeito tentando nos prejudicar, como aconteceu com Jesus, e podemos ter a nossa vida colocada em risco, como o próprio Cristo perdeu a sua vida, como Estevão teve a sua vida tirada. E a gente observa ainda no livro de Atos outras pessoas que imitaram a Jesus Cristo, como Paulo, que nesse período era chamado de Saulo aqui nesse momento de Atos, que consentia a morte de Estevão, esse mesmo, imitando Jesus Cristo, foi perseguido, foi julgado e foi condenado, mas até o último momento ele anunciou a mensagem de quem Jesus Cristo é. Nós precisamos ser como Jesus Cristo, nós precisamos ser uma cópia de Cristo Jesus, mas diferente das cópias baratas que nós vemos nos nossos dias, de pessoas tentando imitar apenas algumas questões estéticas de outras pessoas, nós precisamos fazer como Estevão, como Paulo e muitos outros fizeram. Uma mudança mais real, uma mudança na essência, uma mudança em quem nós somos. E essa mudança não pode acontecer apenas por um esforço nosso. É necessária a ação do Espírito Santo conosco. Por isso que o texto mostra que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Nós também precisamos estar cheios do Espírito Santo, buscando a Deus na palavra, desenvolvendo um relacionamento íntimo com Ele, mas também copiando as ações, os pensamentos, as falas de Cristo, para que nós possamos ser exatamente como Cristo é. E o que é legal no meio de tudo isso é que, embora passemos por várias dificuldades enquanto imitamos a Jesus Cristo, a visão de Estevão ela é confortadora. No momento final da sua caminhada aqui na Terra, ao anunciar quem é Jesus Cristo, a gente vê a sua execução, mas no meio desse processo ele tem uma visão maravilhosa. Jesus Cristo ao lado do Deus Pai. Mas diferente do que a gente encontra no fim de alguns evangelhos, onde é relatado que Jesus está assentado à destra de Deus Pai, aqui Estevão vê Jesus se levantando à destra do Pai. Jesus está em pé ao lado do Pai. Ele se levanta do trono para receber
o seu imitador, para receber o seu discípulo, para receber aquele que esteve disposto a ir até as últimas consequências para ser como ele é. Essa é a garantia que nós temos. Podemos sofrer tribulações, perseguições? Podemos. Será fácil, tranquilo ser imitar Jesus Cristo? Não será. Mas, como aconteceu com Estevão, também acontecerá conosco. Seremos recebidos pelo nosso Mestre, pelo alvo da nossa imitação, Jesus Cristo. Que eu e você possamos, com o auxílio do Espírito Santo, desenvolver isso todos os dias da nossa caminhada, na certeza e na esperança de que Cristo também nos receberá ao lado do Deus Pai. Amém.